Prólogo. Deveríamos regressar, insistiu Gareth quando os bosques começaram a escurecer ao redor do grupo. Os selvagens estão mortos. Os mortos o assustam? Perguntou Sorvaimar Royce com não mais do que uma sugestão de sorriso no rosto. Gareth não mordeu a isca. Era um homem velho, com mais de 50 anos, e vira os nobres chegar e partir. Um morto é um morto, respondeu. Nada temos a tratar com os mortos. Mas estão mortos? Perguntou Royce com suavidade. Que prova temos disso? Viu-os, disse Gareth. Se ele diz que estão mortos, é prova suficiente para mim. Já sabia que o arrastariam para a disputa mais cedo ou mais tarde. Desejou que tivesse sido mais tarde. Minha mãe disse-me que os mortos não cantam, contou Minha ama de leite disse a mesma coisa, respondeu Royce. Nunca acredite em nada do que ouvir junto à mama de uma mulher. Há coisas a aprender mesmo com os mortos. Sua voz gerou ecos, alta demais na penumbra da floresta. Temos perante nós uma longa cavalgada, salientou Gareth. 8 dias, talvez 9. E a noite está para cair. Sorvaimar Royce olhou o céu de relance, com desinteresse. Isso acontece todos os dias por esta hora. Você perde a virilidade com o escuro, Gareth. Via o aperto em torno da boca de Gareth, a ira só a custo reprimida nos olhos que espreitavam sob o espesso capuz negro de seu manto. Ele passara 40 anos na patrulha da noite, em homem e em rapaz, e não estava acostumado a ser desvalorizado. Mas era mais do que isso. Conseguia detectar no homem mais velho algo mais sob o orgulho ferido. Era possível sentir-lhe o gosto. Uma tensão nervosa que se aproximava perigosamente do medo. Partilhava o desconforto do outro homem. Estava havia 4 anos na muralha. Da primeira vez que fora enviado para lá, todas as velhas histórias lhe tinham acorrido ao cérebro, e suas entranhas se tinham feito em água. Era agora um veterano de 100 patrulhas, e a escura e infinita terra selvagem a que os sulistas chamavam Floresta Assombrada já não tinha terrores para si. Até aquela noite. Algo era diferente então. Havia naquela escuridão algo de cortante que lhe fazia eriçar os pelos da nuca. Cavalgavam havia 9 dias, para norte ou noroeste, e depois de novo para norte, cada vez para mais longe da muralha, seguindo sem desvios a trilha de um bando de salteadores selvagens. Cada dia fora pior que o anterior. Aquele tinha sido o pior de todos. Um vento frio soprava do norte e fazia as árvores sussurrarem como coisas vivas. Durante todo o dia tivera uma sensação que era como se alguma coisa o estivesse observando, algo frio e implacável que não gostava dele. Gareth também sentira. Nada desejava com tanta força como cavalgar a toda pressa de volta à segurança da muralha, mas este não era um sentimento que se pudesse partilhar com um comandante. Especialmente com um comandante como aquele. Sorvaimar Royce era o filho mais novo de uma casa antiga com demasiados herdeiros. Era um jovem bem apessoado de 18 anos, de olhos cinzentos, elegante e esbelto como uma faca. Montando em seu enorme corcel de batalha negro, o cavaleiro elevava-se bem acima de e Gareth, montados nos seus garranos de menores dimensões. Trajava botas negras de couro, calças negras de lã, luvas negras de pele de toupeira e uma cintilante cota de malha negra e flexível por cima de várias camadas de lã negra e couro fervido. Sorvaimar era um irmão juramentado da patrulha da noite havia menos de meio ano, mas ninguém poderia dizer que não se preparara para sua vocação. Pelo menos no que dizia respeito ao guarda-roupa. O manto constituía a consumação da sua glória. Zibelina, espessa e negra, suave como pele. Aposto que foi ele próprio quem as matou todas, pois aposto, dissera Gareth na caserna, entre os vapores do vinho, torceu-lhes as cabecinhas e arrancou-as, o nosso poderoso guerreiro. A gargalhada fora partilhada por todos. É difícil aceitar ordens de um homem de quem nos rimos de copo na mão, refletiu sentado, tremendo, sobre o dorso do garrano. Gareth devia sentir o mesmo. Mormont nos disse para os encontrarmos, e encontramos, disse Gareth. Estão mortos.
Não voltarão a nos causar problemas. Temos uma dura cavalgada à nossa frente. Não gosto deste tempo. Se nevar, poderemos levar uma quinzena para regressar, e a neve é o melhor que podemos esperar. Alguma vez viu uma tempestade de gelo, senhor? O nobre pareceu não ouvi-lo. Estudava o crepúsculo, o que aprofundava aquele seu modo meio aborrecido e meio distraído. Viu já cavalgava com o cavaleiro havia tempo suficiente para compreender que era melhor não o interromper quando tinha aquela expressão. Diga-me de novo o que viu. Todos os detalhes. Não deixe nada de fora. Viu fora um caçador antes de se juntar à patrulha da noite. Bem, na verdade fora um caçador furtivo. Os cavaleiros livres de Molister tinham-no apanhado com a boca na botija nos bosques do próprio Malister, esfolando um dos seus gamos, e apenas pudera escolher entre passar a vestir-se de negro e perder uma mão. Ninguém era capaz de se mover pela floresta tão silenciosamente como viu, e os irmãos negros não tinham demorado muito tempo para descobrir seu talento. O acampamento fica 2 milhas mais à frente, para lá daquela cumeada, ao lado de um córrego, disse Viu. Cheguei o mais perto que me atrevi. Eles são 8, com homens e mulheres. Não vi crianças. Ergueram um abrigo contra a rocha. A neve já o cobriu bem, mas mesmo assim consegui descortiná-lo. Não vi nenhum fogo ardendo, mas a cova da fogueira ainda estava clara como o dia. Ninguém se movia. Observei durante muito tempo. Nunca um homem vivo ficou tão quieto. Viu algum sangue? Bem, não, admitiu Viu. Viu armas? Algumas espadas, uns quantos arcos. Um homem tinha um machado. Com ar de ser pesado, 2 lâminas, um cruel bocado de ferro. Estava no chão a seu lado, junto à sua mão. Prestou atenção à posição dos corpos. Viu encolher os ombros. Um par deles está sentado junto ao rochedo. A maioria está no chão. Como caídos. Ou dormindo, sugeriu Royce. Caídos, insistiu Viu. Há uma mulher numa árvore de pau, ferro, meio escondida entre os ramos. Uma olhos longos, ele deu um tênue sorriso. Assegurei-me de que não me conseguiria ver. Quando me aproximei, vi que ela também não se movia, e sacudiu-se por um estremecimento involuntário. Está enregelado? Perguntou Royce. Um pouco, murmurou Viu. É o vento, senhor. O jovem cavaleiro virou-se para seu grisalho homem de armas. Folhas pesadas de geada suspiravam ao passar por eles, e o corcel de batalha movia-se de forma inquieta. Que lhe parece que possa ter matado aqueles homens, Gareth? Perguntou Sorvaimar com ar casual, ajustando a posição do longo manto de Zibelina. Foi o frio, disse Gareth com uma certeza férrea. Vi homens congelar no inverno passado e no outro antes desse, quando eu era pequeno. Toda a gente fala de neve com 12 metros de profundidade, e do modo como o vento de gelo chega do norte uivando, mas o verdadeiro inimigo é o frio. Aproxima-se em silêncio, mais furtivo do que o viu. A princípio estremece-se e os dentes batem, e bate-se com os pés no chão e sonha-se com vinho aquecido e boas e quentes fogueiras. Ele queima, como queima. Nada queima como o frio. Mas só durante algum tempo. Então, penetra no corpo e começa a enchê-lo, e passado algum tempo já não se tem força suficiente para combatê-lo. E mais fácil é limitarmos-nos a nos sentar ou adormecer. Dizem que não se sente dor alguma perto do fim. Primeiro, fica-se fraco e sonolento, e tudo começa a se desvanecer, e depois é como afundar no mar de leite morno. Como que pacífico. Quanta eloquência, Gareth, observou Sorvaimar. Nunca suspeitei que a tivesse dentro de si. Também tive o frio dentro de mim, nobre. Gareth puxou para trás o capuz, oferecendo a Sorvaimar um longo olhar sobre os cotos onde as orelhas tinham estado. 2 orelhas, 3 dedos dos pés e o mindinho da mão esquerda. Tive sorte. Encontramos meu irmão congelado no seu posto de vigia com um sorriso no rosto. Sorvaimar encolheu os ombros. Deveria vestir coisas mais quentes, Gareth.
Garede lançou ao nobre um olhar feroz, e as cicatrizes em redor das suas orelhas ficaram vermelhas de fúria nos locais onde o mestre Aemon as cortara. Veremos quão quente poderá se vestir quando chegar o inverno. Puxou o capuz para cima e arqueou as costas sobre o garrano, silencioso e carrancudo. Se Garede diz que foi o frio, começou Vil. Você fez alguma vigia nesta última semana, Vil? Sim, senhor. Nunca havia uma semana em que ele não fizesse uma maldita dúzia de vigias. Aonde o homem queria chegar? E em que estado encontrou a muralha? Úmida, Vil respondeu, franzindo a sobrancelha. Agora que o nobre o fizera notar, via os fatos com clareza. Eles não podem ter congelado. Se a muralha está úmida, não podem. O frio não é suficiente. Roísse anuiu. Rapaz esperto. Tivemos alguns frios ligeiros na semana passada, e uma queda de neve rápida de vez em quando, mas com certeza não houve nenhum frio suficientemente forte para matar 8 homens adultos. Homens vestidos de peles e couro, relembro, com um abrigo ali à mão e meios para fazer fogo. O sorriso do cavaleiro ressumava confiança. Viu, leve-nos lá. Quero ver esses mortos com meus próprios olhos. E a partir desse momento nada mais havia a fazer. A ordem fora dada, e a honra os obrigava a obedecer. Viu seguiu à frente, com o pequeno garrano felpudo escolhendo com cuidado o caminho por entre a vegetação rasteira. Uma neve ligeira caíra na noite anterior, e havia pedras, raízes e covas escondidas por baixo da sua crosta, à espreita dos descuidados e dos imprudentes. Sorvaimar Roísse vinha logo atrás, com o grande corcel negro de batalha resfolegando de impaciência. Aquele cavalo era a montaria errada para uma patrulha, mas tentem dizer isto ao nobre. Garede fechava a retaguarda. O velho soldado resmungava para si próprio enquanto avançava. O crepúsculo aprofundava-se. O céu sem nuvens tomou um profundo tom de púrpura, a cor de uma velha nódoa negra, e depois se dissolveu em negro. As estrelas começaram a surgir. Uma meia-lua se ergueu. Viu estava grato pela luz. Podemos de certo avançar mais depressa do que isto, disse Roísse depois de a lua se erguer por completo. Com este cavalo, não, respondeu Vil. O medo tornara-o insolente. Talvez meu senhor deseje tomar a dianteira. Sorvaimar Roísse não se dignou a responder. Em algum lugar nos bosques um lobo uivou. Vil levou o garrano para baixo de uma velha e nodosa árvore de pau-ferro e desmontou. Por que parou? Perguntou Sorvaimar. É melhor ir o resto do caminho a pé, senhor. O lugar é logo depois daquela colina. Roísse fez uma pausa momentânea, de olhos presos na distância e o rosto pensativo. Um vento frio sussurrou por entre as árvores. O grande manto de Zibelina agitou-se nas costas como uma coisa semiviva. Há qualquer coisa de errado aqui, murmurou Garete. O jovem cavaleiro dedicou-lhe um sorriso desdenhoso. Aí há. Não o sentiu? Perguntou Garete. Escute a escuridão. Viu sentia. Em 4 anos na patrulha da noite, nunca estivera tão temeroso. O que era aquilo? Vento. Ruído de árvores. Um lobo. Que som te apavora tanto, Garede? Como Garede não respondeu, Roísse deslizou graciosamente da sela. Atou com segurança o corcel de batalha a uma ramada baixa, bem afastado dos outros cavalos, e retirou a espada da bainha. Joias cintilaram no punho e o luar percorreu o aço brilhante. Era uma arma magnífica, forjada num castelo e, segundo aparentava, novinha em folha. Vil duvidava que tivesse sido alguma vez brandida em fúria. O arvoredo é espesso por aqui, preveniu Vil. Essa espada o atrapalhará, senhor. Uma faca é melhor. Se precisar de instruções, eu as pedirei, disse o jovem senhor. Garede, fique aqui. Guarde os cavalos. Garede desmontou. Precisamos de uma fogueira. Tratarei disso. Quanta tolice tem nessa cabeça, velhote. Se houver inimigos nesta floresta, uma fogueira é a última coisa que queremos. Há alguns inimigos que uma fogueira manterá afastados, disse Garete. Ursos, lobos gigantes e outras coisas. A boca de Sorvaimar transformou-se numa linha dura.
Não haverá fogo. O capuz de Garede engolia-lhe o rosto, mas conseguia ver a cintilação dura nos olhos que se fixavam no cavaleiro. Por um momento, temeu que o homem mais velho puxasse a espada. Era uma coisa curta e feia, com o punho desbotado pelo suor e o gume denteado pelo muito uso, mas não daria um pendão de ferro pela vida do nobre se Garede a desembainhasse. Por fim, Garede olhou para baixo. Não haverá fogo, murmurou de forma quase inaudível. Royce tomou aquilo como aquiescência e virou-se. Indique o caminho, disse a teceu um rumo através de um matagal, depois subiu o declive da colina baixa onde encontrara seu ponto de vigia, por baixo de uma árvore sentinela. Sob a fina crosta de neve o solo estava úmido e lamacento, escorregadio, com rochas e raízes escondidas, prontas para provocar tropeços. Não fez nenhum som enquanto subia. Atrás de se ouvia o suave ruçar metálico da cota de malha do nobre, o restolhar de folhas e pragas murmuradas quando ramos espetados se agarravam à espada e puxavam um magnífico manto de zibelina do outro homem. A grande árvore estava mesmo no topo da colina onde sabia que estaria, com os ramos inferiores não mais que 30 centímetros acima do solo. Deslizou por baixo, com a barriga apoiada na neve e na lama, e olhou a clareira vazia mais abaixo. O coração parou no seu peito. Por um momento não se atreveu a respirar. O luar brilhava sobre a clareira, sobre as cinzas na cova da fogueira, sobre o abrigo coberto de neve, sobre o grande rochedo, sobre o pequeno riacho meio congelado. Tudo estava como estivera algumas horas antes. Eles não estavam lá. Todos os corpos tinham desaparecido. Deuses! Ouviu alguém dizer atrás de si. Uma espada golpeou um ramo quando Sorvaimar Royce atingiu o topo da colina. Ficou em pé ao lado da árvore, de espada na mão, com o manto a ondular nas costas, soprado pelo vento que se levantava, nobremente delineado contra as estrelas para que todos o vissem. Abaixem-se! Segredou com urgência. Há algo de errado. Royce não se moveu. Olhou para a clareira vazia e deu risada. Parece que seus mortos levantaram acampamento, A voz de o abandonou. Procurou palavras que não vieram. Não era possível. Seus olhos percorreram para frente e para trás o acampamento abandonado e pararam no machado. Um enorme machado de batalha de 2 lâminas, ainda caído onde o vira pela última vez, intocado. Uma arma valiosa, de pé, ordenou Sorvaimar. Não há ninguém aqui. Não quero vê-lo escondido por baixo de um arbusto. Relutante, obedeceu. Sorvaimar olhou com aberta desaprovação. Não vou regressar a Castelo Negro com um fracasso na minha primeira patrulha. Vamos encontrar aqueles homens, olhou de relance em volta. Suba na árvore. Seja rápido. Procure uma fogueira. Virou-se, sem palavras. Não valia a pena argumentar. O vento movia-se. Trespassava-o. Dirigiu-se para a árvore, uma sentinela abobadada cinzenta esverdeada, e começou a subir. Em breve tinha as mãos pegajosas de seiva e estava perdido entre as agulhas. O medo enchia-lhe o estômago como uma refeição que fosse incapaz de digerir. Murmurou uma prece aos deuses sem nome da floresta e libertou o punhal da bainha. Colocou entre os dentes para manter as mãos livres para a escalada. O sabor do ferro frio na boca o confortou. Embaixo, o nobre de repente gritou. Quem vem lá? Ouviu incerteza na chamada. Parou de escalar. Escutou. Observou. Os bosques deram resposta. Um restolhar de folhas, o correr gelado do riacho, o pio distante de uma coruja das neves. Os outros não faziam som algum. Viu movimento com o canto do olho. Sombras pálidas que deslizavam pela floresta. Virou a cabeça, de relance uma sombra branca na escuridão. Logo depois ela desapareceu. Ramos agitaram-se gentilmente ao vento, coçando-se uns aos outros com dedos de madeira. Abriu a boca para gritar um aviso, mas as palavras pareceram congelar na garganta. Talvez estivesse errado. Talvez tivesse sido apenas uma ave, um reflexo na neve, um truque qualquer do luar.
Afinal, o que vira? Viu. Onde está? Chamou Sorvaimar. Vê alguma coisa? O homem descrevia um círculo lento, de súbito cauteloso, de espada na mão. Deve tê-los pressentido, tal como viu-os pressentia. Nada havia para ver. Responda. Por que está tão frio? E estava frio. Tremendo, Viu agarrou-se com mais força ao seu poleiro. Apertou o rosto com força contra o tronco da árvore. Sentia a seiva doce e pegajosa na bochecha. Uma sombra emergiu da escuridão da floresta. Parou na frente de Royce. Era alta, descarnada e dura como ossos velhos, com uma carne pálida como leite. Sua armadura parecia mudar de cor quando se movia. Aqui era tão branca como neve recém-caída, ali, negra como uma sombra, por todo lado sarapintada com o profundo cinzento esverdeado das árvores. Os padrões corriam como o luar na água a cada passo que dava. Ouviu a exalação sair de Sorvaimar Royce num longo silvo. Não avance mais, preveniu o nobre. A voz estava quebrada como a de um rapaz. Atirou o longo manto de zibelina para trás por sobre os ombros, a fim de libertar os braços para a batalha, e pegou na espada com ambas as mãos. O vento parara. Estava muito frio. O outro deslizou para frente sobre pés silenciosos. Na mão trazia uma espada que não era como nada que Viu tivesse visto. Nenhum metal humano tinha entrado na forja daquela lâmina. Estava viva de luar, translúcida, um fragmento de cristal tão fino que parecia quase desaparecer quando visto de frente. Havia naquela coisa uma tênue cintilação azul, uma luz fantasmagórica que brincava com seus limites, e de algum modo soube que era mais afiada do que qualquer navalha. Sorvaimar enfrentou o inimigo com bravura. Neste caso, dance comigo. Ergueu a espada bem alto acima da cabeça, desafiador. As mãos tremiam com o peso da arma, ou talvez devido ao frio. Mas naquele momento, pensou já não era um rapaz, e sim um homem da patrulha da noite. O outro parou. Viu seus olhos, azuis, mais profundos e mais azuis do que quaisquer olhos humanos, de um azul que queimava como gelo. Fixou-se na espada que estremecia, erguida, observou o luar que corria, frio, ao longo do metal. Durante um segundo, atreveu-se a ter esperança. Emergiram em silêncio, das sombras, gêmeos do primeiro. 3, 4, 5, Sorvaimar talvez tivesse sentido o frio que vinha com eles, mas não chegou a vê-los, não chegou a ouvi-los. Tinha de chamá-lo. Era seu dever. E sua morte, se o fizesse. Estremeceu, abraçou a árvore e manteve o silêncio. A espada clara veio pelo ar, tremendo. Sorvaimar parou-a com o aço. Quando as lâminas se encontraram, não se ouviu nenhum ressoar de metal com metal, apenas um som agudo e fino, no limiar da audição, como um animal a guinchar de dor. Royce deteve um segundo golpe, e um terceiro, e depois recuou um passo. Outra chuva de golpes, e recuou outra vez. Atrás dele, para a direita, para a esquerda, em seu redor, os observadores mantinham-se em pé, pacientes, sem rosto, silenciosos, com os padrões mutáveis de suas delicadas armaduras a torná-los quase invisíveis na floresta. Mas não faziam um gesto para intervir. Uma vez e outra, as espadas encontraram-se, até querer tapar os ouvidos, protegendo-os do estranho e angustiado lamento de seus choques. Sorvaimar já arquejava por causa do esforço, e a respiração gerava nuvens ao luar. Sua lâmina estava branca de gelo, a do outro dançava com uma pálida luz azul. Então, a parada de Royce chegou ao momento tarde demais. A espada cristalina trespassou a cota de malha por baixo de seu braço. O jovem senhor gritou de dor. Surgiu sangue por entre os aros, correu ao frio, e as gotas pareciam vermelhas como fogo onde tocavam a neve. Os dedos de Sorvaimar esfregaram o flanco. Sua luva de pele de toupeira veio empapada de vermelho. O outro disse qualquer coisa numa língua que não conhecia. Sua voz era como o quebrado gelo num lago de inverno, e as palavras, escarnecedoras. Sorvaimar Royce encontrou sua fúria. Por Robert.
gritou, e atacou, rosnando, erguendo com ambas as mãos a espada coberta de gelo e brandindo-a num golpe lateral paralelo ao chão, carregado com todo o seu peso. A parada do outro foi quase displicente. Quando as lâminas se tocaram, o aço despedaçou-se. Um grito ecoou pela noite da floresta, e a espada quebrou-se numa centena de pedaços quebradiços, espalhando os estilhaços como uma chuva de agulhas. Ruiz caiu de joelhos, guinchando, e cobriu os olhos. Sangue jorrou-lhe por entre os dedos. Os observadores aproximaram-se uns dos outros, como que em resposta a um sinal. Espadas ergueram-se e caíram, tudo num silêncio mortal. Era um assassinato frio. As lâminas pálidas atravessaram a cota de malha como se fosse seda. Viu fechou os olhos. Muito abaixo, ouviu as vozes e os risos, aguçados como pingentes. Quando reuniu coragem para voltar a olhar, um longo tempo se passara, e a colina lá embaixo estava vazia. Ficou na árvore, quase sem se atrever a respirar, enquanto a lua foi rastejando lentamente pelo céu negro. Por fim, com os músculos cheios de cãibras e os dedos dormentes de frio, desceu. O corpo de Ruiz se jazia na neve de barriga para baixo, com o braço aberto. O espesso manto de Zibelina tinha sido cortado numa dúzia de lugares. Jazendo assim morto, via-se como era novo. Um rapaz. Viu e encontrou o que restava da espada a alguns pés de distância, com a extremidade estilhaçada e retorcida, como uma árvore atingida por um relâmpago. Ajoelhou-se, olhou em volta com cautela e apanhou. A espada quebrada seria sua prova. Garede saberia compreendi-la, e, se não soubesse, então haveria o velho urso do Mormonte ou o mestre Aemon. Estaria Garede ainda à espera com os cavalos? Tinha de se apressar. Viu e endireitou-se. Sorvaimar Ruiz erguia-se sobre ele. Suas belas roupas eram farrapos, o rosto, uma ruína. Um estilhaço da espada trespassara a pupila branca e cega do olho esquerdo. O olho direito estava aberto. A pupila queimava, azul. Via. A espada quebrada caiu de dedos déspidos de força. Viu fechou os olhos para rezar. Mãos longas e elegantes roçaram na sua bochecha e depois se fecharam em volta de sua garganta. Estavam enluvadas na mais fina pele de toupeira e pegajosas de sangue, mas seu toque era frio como gelo. A manhã chegara límpida e fria, com uma aspereza que sugeria o fim do verão. Partiram ao nascer do dia para ir ver a decapitação de um homem, 20 ao todo, e Bran cavalgava com os outros, nervoso e excitado. Fora a primeira vez que se considerara que ele tinha idade suficiente para ir com o senhor, seu pai e os irmãos, ver fazer-se a justiça do rei. Era o 9º ano de verão, e o 7º da vida de Bran. O homem tinha sido capturado no exterior de um pequeno povoado nos montes. Robb pensava que se tratava de um selvagem, com a espada a serviço de Mance Rayder, o rei, para lá da muralha. Pensar nisso fazia a pele de Bran formigar. Lembrava-se das historias que a velha ama lhes contava à lareira. Os selvagens eram homens cruéis, dizia, escravagistas, assassinos e ladrões. Faziam amizade com gigantes e vampiros, raptavam meninas pela calada da noite e bebiam sangue por cornos pólidos. E suas mulheres deitavam-se com os outros durante a longa noite e geravam terríveis crianças meio-humanas. Mas o homem que encontraram amarrado pelos pés e mãos ao muro do povoado, à espera da justiça real, era velho e descarnado, não muito mais alto do que Robb. Perdera ambas as orelhas e um dedo, queimados pelo frio, e vestia-se todo de negro como um irmão da patrulha da noite, não estivessem as peles esfarrapadas e besuntadas de gordura. As respirações de homens e cavalos misturavam-se em nuvens de vapor no ar frio da manhã, quando o senhor seu pai ordenou que cortassem as cordas que prendiam o homem a um muro e o arrastassem até junto do grupo. Robb e Jon sentavam-se, altos e imóveis sobre os cavalos, com Bran entre eles, no seu pônei, tentando parecer ter mais do que os seus 7 anos, e fingindo que já assistira antes a tudo aquilo. Um vento tênue soprava através do portão do povoado. Sobre suas cabeças agitava-se o estandarte dos Stark de Winterfell, um lobo gigante cinzento correndo por um campo branco de gelo.
O pai de Bran sentava-se solenemente sobre o cavalo, com longos cabelos castanhos a ondular ao vento. A barba bem aparada estava salpicada de branco, fazendo-o parecer mais velho do que os seus 35 anos. Hoje tinha uma sombra severa sobre os olhos cinzentos, e parecia bem diferente do homem que se sentava em frente ao fogo, à noite, e falava suavemente da era dos heróis e das crianças da floresta. Tirara a cara de pai, pensou Bran, e colocara a de Lord Stark de Winterfell. Houve questões que foram postas e suas respostas dadas ali, ao frio da manhã, mas, mais tarde, Bran não recordaria muito do que fora dito. Por fim, o senhor seu pai deu uma ordem, e 2 dos seus guardas arrastaram o homem esfarrapado até o toco de pau-ferro no centro da praça. Empurraram-lhe a cabeça à força contra a madeira dura e negra. Lord Eddard Stark desmontou, e seu protegido, Theon Greyjoy, apresentou-lhe a espada. Chamavam Gelo aquela espada. Era larga como uma mão de homem e mais alta ainda do que Robb. A lâmina era de aço valeriano, forjado com feitiços e escuro como fumo. Nada mantinha o fio como o aço valeriano. O pai de Bran descalçou as luvas e as entregou a Jory Cassey, o capitão da guarda de sua casa. Pegou o Gelo com ambas as mãos e disse: em nome de Robert da casa Baratheon, o primeiro do seu nome, rei dos Ândalos e dos Roinares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do domínio, pela voz de Eddard da casa Stark, senhor de Winterfell e guardião do norte, condeno à morte, e ergueu a espada bem alto sobre a cabeça. O irmão bastardo de Bran, Jon Snow, aproximou-se. Mantenha a rédea curta sobre o pônei, sussurrou. E não afaste os olhos. O pai saberá se assim fizer. Bran manteve rédea curta sobre o pônei e não afastou os olhos. Seu pai cortou a cabeça do homem com um único golpe, dado com segurança. O sangue borrifou a neve, tão vermelho como vinho de verão. Um dos cavalos empinou-se e teve de ser segurado para que não fugisse. Bran não conseguia tirar os olhos do sangue. A neve que rodeava o poste bebia com sofreguidão, ficando cada vez mais vermelha enquanto ele observava. A cabeça bateu numa raiz grossa e rolou. Parou perto dos pés de Greyjoy. Theon era um jovem esguio e escuro de 19 anos que achava tudo divertido. Soltou uma gargalhada, pôs a bota sobre a cabeça e deu-lhe um pontapé. Cretino, resmungou Jon, suficientemente baixo para que Greyjoy não ouvisse. Pôs uma mão no ombro de Bran, que olhava o irmão bastardo. Esteve bem, disse-lhe Jon solenemente. Jon tinha 14 anos, já era experiente na justiça. O tempo parecia mais frio durante a longa viagem de regresso a Winterfell, embora o vento tivesse caído e o sol estivesse mais alto no céu. Bran cavalgava junto aos irmãos, bem adiantados em relação ao resto dos cavaleiros, com o pônei esforçando-se ao máximo para acompanhar o ritmo dos outros cavalos. O desertor morreu com bravura, disse Robb. Era grande e largo e crescia dia a dia, com as cores da mãe, a pele clara, os cabelos vermelho-acastanhados e os olhos azuis do estule de correr rio. Tinha coragem, pelo menos. Não, disse Jon Snow calmamente. Não era coragem. Este estava morto de medo. Podia, se ver em seus olhos, Stark. Os de Jon eram de um cinzento tão escuro que pareciam quase negros, mas pouco havia que não vissem. Tinha a mesma idade que Robb, mas os dois não eram parecidos. Jon era esguio e escuro, enquanto Robb era musculoso e claro. Este era gracioso e ligeiro. Seu meio-irmão, forte e rápido. Robb não estava impressionado. Que os outros levem seus olhos, praguejou. Ele morreu bem. Fazemos uma corrida até a ponte? Fazemos, disse Jon, impulsionando o cavalo em frente. Robb praguejou e seguiu, e galoparam pela trilha fora, com Robb aos gritos e assobios, e Jon silencioso e concentrado. Os cascos dos cavalos levantavam nuvens de neve por onde passavam. Bran não tentou segui-los. Seu pônei não era capaz de acompanhá-los. Vira os olhos do homem esfarrapado, e estava agora pensando neles. Após algum tempo, o som das gargalhadas de Robb atenuou-se e os bosques ficaram silenciosos novamente.
Estava tão embrenhado nos seus pensamentos que não ouviu o resto do grupo, até que seu pai pôs o cavalo a par com sua montaria. "Está bem, Bran?" perguntou, não sem simpatia. "Sim, pai", disse Bran. Olhou para cima. Envolto em peles e couros, montado no grande cavalo de guerra, o senhor seu pai pairava acima de si como um gigante. Robb diz que o homem morreu bravamente, mas Jon disse que ele tinha medo. "E o que pensa você?" perguntou-lhe o pai. Bran refletiu sobre o assunto. "Pode um homem continuar a ser valente se tiver medo?" "Esta é a única maneira de um homem ser valente", seu pai respondeu. "Compreende por que o fiz?" "Ele era um selvagem", disse Bran. "Eles roubam mulheres e vendem-nas aos outros." Seu pai sorriu. "A velha ama tem andado outra vez a lhe contar histórias. Na verdade, o homem era um insurreto, um desertor da patrulha da noite. Ninguém pode ser mais perigoso. O desertor sabe que sua vida está perdida se for capturado, e por isso não vacilará perante nenhum crime, por mais vil que seja. Mas você não me compreendeu bem. A pergunta não era sobre o motivo por que o homem tinha de morrer, mas sim porque eu tive de fazê-lo." Bran não tinha resposta para aquilo. "O rei Robert tem um carrasco", respondeu, em tom incerto. "Tem", admitiu o pai. "E os reis Targaryen também tiveram antes dele. Mas o nosso costume é o mais antigo. O sangue dos primeiros homens ainda corre nas veias dos Stark, e temos a crença de que o homem que dita a sentença deve manejar a espada. Se tirar a vida de um homem, deve olhá-lo nos olhos e ouvir suas últimas palavras. E se não conseguir suportar fazê-lo, então talvez o homem não mereça morrer. Um dia, Bran será vassalo de Hor, mantendo um domínio seu para o seu irmão e o seu rei, e a justiça caberá a você. Quando esse dia chegar, não deve ter nenhum prazer na tarefa, mas tampouco deverá desviar os olhos. Um governante que se esconde atrás de executores pagos depressa se esquece do que é a morte." Foi então que Jon reapareceu sobre o cume da colina à frente do grupo. Acenou e gritou-lhes: "Pai, Bran, venham depressa ver o que Robb encontrou." E depois voltou a desaparecer. Jori pôs-se ao lado de Bran e do pai. "Problemas, senhor." "Sem nenhuma dúvida", disse o senhor seu pai. Vamos ver que velhacaria desenterraram agora os meus filhos." Pôs o cavalo a trote. Jori, Bran e o resto do grupo seguiram-no. Encontraram Robb na margem do rio, ao norte da ponte, com Jon ainda montado ao seu lado. As neves do fim do verão tinham sido pesadas naquela volta da lua. Robb estava enterrado em branco até os joelhos, com o capuz atirado para trás, e o sol brilhava nos seus cabelos. Aconchegava alguma coisa no braço enquanto os rapazes conversavam em vozes excitadas, mas baixas. Os cavaleiros escolheram o caminho com cuidado através dos detritos empilhados pelo rio, tateando em busca de apoio sólido no terreno escondido e irregular. Jori, Cassel e Theon Greyjoy foram os primeiros a chegar perto dos rapazes. Greyjoy ria e gracejava enquanto se aproximava. Bran ouviu o fôlego sair-lhe do peito. "Deuses!" exclamou, lutando por manter o controle do cavalo enquanto levava a mão à espada. A espada de Jori já estava na mão. "Hor, afaste-se disso!" gritou, enquanto o cavalo empinava entre suas pernas. Robb sorriu e ergueu o olhar do volume que tinha nos braços. "Ela não lhe pode fazer mal", disse. "Está morta, Jori." Por aquela altura, Bran já ardia de curiosidade. Teria esporeado o pônei para avançar mais depressa, mas o pai os fez desmontar junto à ponte e aproximar-se a pé. Bran saltou do animal e correu. Também Jon, Jori e Theon Greyjoy já tinham desmontado. "O que, pelos 7 infernos, é isso?" disse Greyjoy. "Uma loba", disse Robb. "Uma aberração", disse Greyjoy. "Olha o tamanho da coisa." O coração de Bran martelava-lhe no peito enquanto abria caminho através de uma pilha de detritos que lhe alcançava a cintura, até que chegou ao lado do irmão. Meio enterrada na neve manchada de sangue, uma forma enorme atolava-se na morte. Em sua desgrenhada pelagem cinzenta formara-se gelo, e um tênue cheiro de putrefação impregnava como perfume de mulher.
Ben viu de relance os olhos cegos repletos de vermes, uma grande boca cheia de dentes amarelados, mas foi o tamanho da coisa que o fez ficar de boca aberta. Era maior que seu pônei, com o dobro do tamanho do maior cão de caça do canil de seu pai. Não é aberração nenhuma, disse João calmamente. Isso é uma loba gigante. Eles crescem mais do que os da outra espécie. Theon Greyjoy disse. Não é visto nenhum lobo gigante ao sul da muralha há 200 anos. Vejam agora, respondeu João. Bran desviou os olhos do monstro. Foi então que reparou no fardo que estava nos braços de Robb. Soltou um grito de deleite e aproximou-se. O filhote era uma minúscula bola de pelo cinza escuro, ainda com os olhos fechados. Batia cegamente com o focinho contra o peito de Robb, procurando leite nos couros que o cobriam, soltando um pequeno som lamentoso e triste. Ben estendeu uma mão hesitante. Vá lá, disse-lhe Robb, pode tocá-lo. Ben fez um afago rápido e nervoso no filhote e depois se virou quando João disse. Ora, veja aqui, seu meio-irmão pôs um segundo filhote nos seus braços. Assim ao todo, Bran sentou-se na neve e abraçou a cria de lobo, encostando-a ao rosto. O pelo do animal era suave e morno. Lobos gigantes à solta no reino depois de tantos anos, murmurou Ulen, o mestre dos cavalos. Não me agrada. É um sinal, disse Jori. O pai franziu a sobrancelha. Isto é só um animal morto, Jori, disse, apesar de parecer perturbado. A neve rangia sob seus pés enquanto passeava ao redor do corpo. Sabemos o que a matou. Há qualquer coisa na garganta, disse Robb, orgulhoso de ter encontrado a resposta mesmo antes de o pai ter perguntado. Ali, por baixo da mandíbula. O pai ajoelhou-se e tateou sob a cabeça do animal. Deu um puxão e ergueu a coisa para que todos a vissem. 30 centímetros de um chifre estilhaçado de veado, com as pontas partidas, todo vermelho de sangue. Um silêncio súbito caiu sobre o grupo. Os homens olharam inquietos para o corno, mas ninguém se atreveu a falar. Mesmo Bran pressentia seu medo, embora não compreendesse. O pai atirou o chifre para o lado e limpou as mãos na neve. Surpreende-me que ela tenha vivido tempo suficiente para parir, disse, e sua voz quebrou o encantamento. Talvez não tenha, disse Jori. Ouvi histórias, talvez a loba já estivesse morta quando os filhotes chegaram. Nascidos com os mortos, interveio outro homem. Pior sorte. Não importa, disse Ulen. Não tarda e estarão mortos também. Bran soltou um grito inarticulado de desalento. Quanto mais depressa, melhor, concordou Theon Greyjoy e puxou a espada. Dê-me o animal, Bran. A criaturinha enroscou-se nele, como se tivesse ouvido e compreendido. Não! Gritou Bran ferozmente. É meu. Guarda a espada, Greyjoy, disse Robb, que por um momento soou tão autoritário como o pai, como o senhor que viria a ser um dia. Vamos ficar com esses filhotes. Não pode fazer isso, rapaz, disse Arvin, que era filho de Ulen. Será misericordioso matá-los, disse Ulen. Ben olhou o senhor, seu pai em busca de salvação, mas só recebeu um franzir de seno, uma testa cheia de sulcos. Ulen fala a verdade, filho. É melhor uma morte rápida do que uma lenta, de frio e de fome. Não. Sentia que lágrimas lhe brotavam dos olhos e afastou-se. Não queria chorar na frente do pai. Robb resistia com teimosia. A cadela vermelha de Sor Rodrik pariu de novo na semana passada, disse. Foi uma ninhada pequena, só com 2 cachorros vivos. Ela terá leite suficiente. Ela os despedaçará quando tentarem mamar. Lord Stark, disse Jon. Era estranho ouvi-lo chamar o pai assim, de modo tão formal. Ben olhou com uma esperança desesperada. Há 5 crias. 3 machos e 2 fêmeas. E então, Jon? O senhor tem 5 filhos legítimos, disse Jon. 3 filhos e 2 filhas. O lobo gigante é o selo da vossa casa. Os vossos filhos estão destinados a ficar com essa ninhada, senhor. Ben viu o rosto do pai mudar, os outros homens trocarem olhares. Naquele momento, amou Jon de todo o coração.
Mesmo com seus 7 anos, Bran compreendeu o que o irmão fizera. A conta estava certa apenas porque Jon se omitira. Incluir as moças e até Rickon, o bebê, mas não o bastardo que usava o apelido Snow, o nome que, pelo costume, devia ser dado a todos aqueles que, no norte, eram suficientemente infelizes para não possuir um nome seu. O pai também o compreenderá. Não quero uma cria para você, Jon? Perguntou brandamente. O lobo gigante honra os estandartes da casa Stark, Jon retrucou. Eu não sou um Stark, pai. O senhor seu pai o olhou, pensativo. Robb apressou-se a preencher o silêncio que ele deixara. Cuidarei eu próprio dele, pai, prometeu. Embeberei uma toalha em leite morno e assim lhe darei de mamar. Eu também. Disse Bran num eco. O senhor avaliou os filhos longa e cuidadosamente com os olhos. É fácil dizer, mas é difícil fazer. Não quero vê-los desperdiçando com isto o tempo dos criados. Se querem esses filhotes, vocês os alimentarão. Entendido? Bran acenou com ardor. O animal contorceu-se nos seus braços e lambeu-lhe o rosto com uma língua morna. Devem treiná-los também, disse-lhes o pai. Devem ensiná-los. O mestre do canil não vai querer ter nada a ver com esses monstros, garanto a vocês. E que os deuses os protejam se negligenciarem, maltratarem ou treinarem mal esses animais. Esses não são cães que peçam festas ou se esquivem a um pontapé. Um lobo gigante é capaz de arrancar o braço de um homem com tanta facilidade como um cão mata uma ratazana. Tem certeza de que querem isto? Sim, pai, disse Bran. Sim, concordou Robb. Os filhotes podem morrer de qualquer modo, apesar de tudo o que fizerem. Eles não morrerão, disse Robb. Não deixaremos que morram. Fiquem então com eles, Jory, Desmond, recolham os demais. É tempo de regressarmos a Winterfell. Foi só depois de terem montado e de se terem posto a caminho que Bran se permitiu saborear o doce ar da vitória. Nessa altura, seu filhote estava aconchegado entre seus couros, quente contra seu corpo, a salvo durante a longa viagem para casa. Bran perguntava-se como haveria de chamá-lo. No meio da ponte, Jon puxou subitamente as rédeas. Que se passa, Jon? Perguntou o senhor seu pai. O senhor não ouviu. Bran ouvia o vento nas árvores, o ruído dos cascos nas tábuas de pau-ferro, os lamentos da cria faminta, mas Jon escutava outra coisa. Ali, disse Jon. Fez o cavalo dar meia volta e galopou pela ponte, pelo caminho por onde viera. Viram-no desmontar onde a loba gigante jazia morta na neve e ajoelhar-se. Um momento mais tarde, cavalgava de regresso, sorrindo. Deve ter se afastado dos outros, ele disse. Ou sido afastado, disse o pai, olhando a sexta cria. A pelagem desta era branca, enquanto a do resto da ninhada era cinzenta. Seus olhos eram tão vermelhos como o sangue do homem esfarrapado que morrera naquela manhã. Bran achou curioso que só aquele cachorro tivesse aberto os olhos, enquanto os outros ainda estavam cegos. Um albino, disse Theon Greyjoy com um perverso divertimento. Este ainda vai morrer mais depressa do que os outros. Jon Snow deitou sobre o protegido de seu pai um olhar longo e gelado. Penso que não, Greyjoy, disse. Este me pertence.